Olá! Machado de Assis, o escritor e sua obra, é hoje tema deste 2 pontos especial. Os professores universitários Batista de Lima, Vera Moraes, Hermínia Lima e Adísia Sá conversam na Academia Cearense de Letras sobre o grande escritor brasileiro que faleceu há 100 anos. Hermínia Lima produziu o artigo em análise à obra Dom Casmurro e é professora da Unifor. Adísia Sá é jornalista e autora de Capitu, Conta Capitu. Vera Moraes leciona na UFC e escreveu o ensaio Diálogos entre Machado de Assis e José de Alencar. Batista de Lima é membro da Academia Cearense de Letras, poeta e professor da Unifor e da UES. Conheça agora as diversas facetas do Machado de Assis, poeta, dramaturgo, cronista, teatrólogo, contista e romancista. Professora Hermínia, como a senhora analisa a linguagem que Machado de Assis trabalhou nos seus romances, nas suas produções? Olha, a linguagem de Machado é de um estilo elegantíssimo, né, vamos dizer assim, e de uma profundeza, de uma agudeza nessa investigação sobre a natureza humana. Outra coisa, outro detalhe que eu acho que é o que há de maior na escrita, no estilo de Machado, na linguagem, é a modernidade. Dom Casmurro é um exemplo disso, não só Dom Casmurro, mas o conjunto da obra, e Dom Casmurro em especial. Esse interesse, esse debruçar-se sobre a psicologia humana, sobre os dramas existenciais, né? Essa especulação filosófica até, que faz desse estilo, e ele consegue isso numa linguagem clara e direta, que a gente passeia pela obra, e eu vejo também que o que nós estamos falando aqui nesse momento como um exemplo dessa riqueza da obra de Machado, e que permite essas leituras, essas múltiplas leituras. Releituras, reescrituras. Isso, eu vejo isso como uma grandeza, que se complementam, elas não se excluem, né? É a grandiosidade da obra que permite isso. E como é que nós fazemos isso? Através desse passeio pela linguagem, né? Que apesar de ser uma linguagem do século XIX, mas que absolutamente, a prova são as muitas traduções e as idas e voltas à obra de Machado de Assis na contemporaneidade. Eu acho, se me permite, eu acho uma coisa muito interessante de Machado, é que ele retratou o seu microcosmo, que era o macrocosmo daquele tempo. Porque ele leva o problema da família, o poder que tinha a Dona Glória sobre o filho antes do filho nascer. Ele já estava predestinado a ser padre. Quer dizer, ele já começa a ter a força da família, quase que definindo o destino dele. Em Dom Casmurro, né? O destino do próprio Bentinho. O Bentinho já veio com o destino traçado. Então, por esse aspecto, dizendo que ele era mandado. Ele foi mandado pelo agregado Zé Dias, quer dizer, ele passa a ser mandado pelo tio, o tio Cosme. Então, ele termina sendo mandado pela Ele foi dependente, né? Ele foi dependente primeiro da mãe, primeiro do Zé Dias, depois do Escobar e finalmente da Capitu. Ele foi dependente do discurso, do livro, até do discurso ele é dependente. Agora, é interessante o que ela colocou aqui, o refinamento com que o Machado trabalha, até porque você pode verificar que ele deixou um espaço de 10 anos entre a publicação de um livro e outro. Você pode ver que o Memórias Póstumas, de 81, só 10 anos depois, ele publicou outro, o Quincas Borba, e com mais de 10 anos, em 1900, foi que ele foi publicar o Dom Casmurro. Quer dizer, ele trabalhou o livro, ele não tinha aquela pressa de jogar um livro, ele trabalhou, e trabalhou principalmente numa coisa chamada nos vazios, nas metáforas. Porque o que a gente está fazendo aqui, daqui a 100 anos, vai estar sendo feito em cima do Machado de Assis. Enquanto que o Brasil tem muitos escritores, mas é o Machado, talvez o mais discutido até hoje, e que vai ser discutido futuramente. Você sabe que eu acredito que grande é a obra de Machado, sem sombra de dúvida, mas é grande, é grandiosa, não é? É cosmopolita, mas a figura que me prende Machado não são os seus personagens, é ele, Machado de Assis. E ele se deixa transparecer muito nas suas obras, porque vendo a origem de Machado, vendo a sua luta, e ele se tornou um líder. Daí porque quando você começou sobre a academia, somente Machado poderia ter aglutinado aqueles talentos todos, porque todos o veneravam.
todos os veneravam, sem filho, e quando ele morreu, ele estava cercado de discípulos que choravam e ainda continuam chorando, como nós hoje ainda choramos a falta de Machado. Professora Vera, quais são as fases da literatura de Machado de Assis? Ele mesmo fala que tem uma literatura que foi considerada de aprendizagem, que é uma literatura ainda muito presa ao espírito romântico, né? São os romances de primeira fase, Helena, Yaya Garcia, Ressurreição, A Mãe e a Luva, etc. As amenidades. Né? As amenidades. Então, essa fase vai focalizar mais a família burguesa, certo? Helena, por exemplo, eu estudei especialmente 2 desses romances, que foi Ressurreição e Helena, né? Helena é muito parecida com o estereótipo romântico da mulher. A mulher muito idealizada, etc. Mas existe um segredo aí, um mistério que Machado de Assis coloca para que todos pensem, suspeitem de Helena, certo? Ela se encontra às escondidas com o pai, ela é ou não é irmã do Estácio, então é uma suspeita de incesto, e ela, mesmo sendo inocente, que a verdade vem à tona no final do livro, mas só pelo fato dela ter sido suspeitada, ela prefere a morte, né? Então, toda essa história vem se repetindo na literatura romântica e em alguns romances realistas também, e as protagonistas românticas, elas são as mais bonitas, as mais inteligentes, não é? Então, finalmente, o narrador idealiza de toda forma. Já no romance, isso aí vai entrar principalmente a formação da família, né? Então ela está lá, ela se introduziu de uma maneira suspeita naquela família, certo? Nessa segunda fase, que é a fase do romance Dom Casmurro, que eu adoro, Memórias Póstumas, Quincas Borba, não é? Memorial de Ares, etc., né? Vai entrar mais um indivíduo, como falou Batista, certo? Então, eu acho que o Machado, e que a Dízia falou aqui, isso é essa característica da literatura universal, também concordo, mas aqui especificamente teve o seu peso, também vou defender a ideia do Batista, porque a sociedade brasileira, ela estava, de repente se instalou a corte aqui, e os indivíduos, eles não eram nobres nem coisa nenhuma, então todo mundo queria ter um título nobiliárquico, certo? Então eles faziam tudo para aparecer na sociedade. Quem era pobre, quem era rico, todo mundo queria ascender socialmente. E o Machado de Assis vai falar muito na ideia do favorecimento. Todo mundo queria estar agregado a uma pessoa de poder para ser favorecido socialmente, etc. E no caso do Quincas Borba, por exemplo, a gente vê o casal Palha se aproveitar, né, de um indivíduo ingênuo que vem da zona rural, que não está acostumado a essas astúcias e esses jogos da sociedade, certo? Para tomar o dinheiro dele, exatamente. Então, fica essa ideia de que o homem ou enlouquece ou morre, a ideia do humanitismo, que realmente os mais fortes, os mais poderosos vão vencer e os outros vão ser aniquilados, né? E o Machado de Assis, ele vai realmente fazer isso, mostrando o poder dessa sociedade capitalista incipiente e o que ela vai promover no interior de cada indivíduo. Não é uma coisa para melhorar o indivíduo, não, mas é uma coisa para que o indivíduo se saia dessa situação, sem pensar nesse jogo de bem e mal e coisa nenhuma. Ele quer se dar bem nesse tipo de sociedade, ele quer aparecer. A ponto do Palha decotar a mulher aparecer de colo nu, de ombros nus, dos braços, etc., né? Ele vai como chamariz, certo? E ela vai ser cortejada por vários, até certo ponto, né? Até certo ponto. Mas aí ela vai ser instruída até pelo marido. E isso na literatura do Alencar jamais vai aparecer. O Alencar, ele vai colocar a honra feminina acima de tudo, e a mulher nunca, ela vai apenas olhar para aquele, vai ser um amor de primeira vista, aquele amor romântico, certo? Que é um amor de primeira vista, e ela vai amar aquele indivíduo para o resto da vida, e aqui sai, esse amor vai transcender essa vida, certo? Vai ser realizado além da vida, na morte, sei lá o quê. Então não existe esse jogo ainda de salão, isso aí vai aparecer um pouco depois, já na fase final, com Lucília, não é? E Aurélia Camargo, que elas já vão também se ligando mais a essas coisas dos salões. Agora, com relação ao que vocês estavam falando aí,
Da questão da Capitu, aquela questão da traição ou não, eu acredito que houve uma traição maior do Bentinho. O Bentinho, pelo fato de que ele, me parece que criou uma expectativa em Capitu, talvez a própria maternidade, que não foi conseguida, e Capitu demonstrou ser uma mulher independente exatamente quando Machado trata a Capitu através da metáfora do mar, a metáfora dos olhos de ressaca, pressupondo que o Escobar seria uma metáfora do rio. Até aquela explicação de que Cobar é um rio do afluente do Eufrates, onde o profeta Ezequiel pregou, e que aí tu és Cobar, tu és o rio e tu vais fertilizar o mar, e o mar é Capitu. Então há uma arrumação para que Escobar fertilize a Capitu, mas por uma incapacidade do Bentinho. Então o Bentinho, porque o Dom Casmurro é o livro de Capitu, não é o livro do Bentinho. E é Capitu que necessita da maternidade, que ao que parece o Bentinho foi incapaz disso. Então era preciso que houvesse um Escobar para que Capitu fosse realmente mãe. A mãe de quem? De Ezequiel, aquele menino com aquele nome de Ezequiel, que é o nome do Escobar, e é o nome também do profeta que pregou lá às margens do rio Cobar, lá na Mesopotâmia. Então há um entrelaçamento em que você conclui que realmente Capitu engravidou do Escobar. Já visto os 2 anos do casamento para o nascimento do menino, foram 2 anos. 2 anos suficiente que a própria Sancha já tinha sido mãe e ele nada de... Mas análise muito além da minha capacidade. Olha, aí eu vi também, na Fortuna Crítica, ninguém falava que todo mundo era consenso geral esse adultério. Até que chegou Eugênio Gomes com aquele livro Enigma de Capitu, certo? Primeiro ele vai mostrar que o Bentinho era um indeciso de natureza. E aí ele vai citar aquela escritora americana, Helen Caldwell, que vai escrever o Otelo, o Otelo de Machado de Assis, porque ela vai dizer que havia toda essa história do ciúme, e mais que o Otelo, ele parecia com Hamlet. A Marta de Sena vai completar e dizer que havia nesse livro uma espécie de ética da hesitação, certo? Então a gente vai ver que o Bentinho, ele hesita sempre. Quando mostra que o menino parece com fulano, ele diz e depois se contradiz. Não, mas ele também, ele faz... Quer dizer, ele faz esse jogo todo com o leitor, certo? A ponto do leitor ficar em dúvida. Então, isso aí é que nos chama a atenção. E não o fato de ter havido adultério ou não. É a parte estética. É como esse leitor é tão esperto a ponto de colocar todas essas dúvidas na cabeça do leitor que tem que complementar a mensagem do Machado de Assis. Um homem era aquela noite amiga, noite cristã, berço do Nazareno. Ao relembrar os dias de pequeno e a viva dança e a lépida cantiga, quis transportar ao verso doce e ameno as sensações da sua idade antiga. Naquela mesma velha noite amiga, noite cristã, berço do Nazareno. Escolheu o soneto, a folha branca pede-lhe a inspiração, mas, frouxa e manca, a pena não acode ao gesto seu. E em vão lutando contra o metro adverso, só lhe saiu este pequeno verso: mudaria o Natal ou mudei eu? O 2 Pontos volta já já, com muito mais sobre Machado de Assis. Não saia daí! Filho de pais pobres, nascido no Morro do Livramento e criado no bairro de São Cristóvão. O fundador da Academia Brasileira de Letras é hoje comentado pelos professores Batista de Lima, Adísia Sá, Hermínia Lima e Vera Moraes. Professor Batista, Machado de Assis fundou a Academia Brasileira de Letras. Qual foi a importância da academia para a sociedade da época na qual ela foi fundada e para a sociedade atual? O Machado de Assis, quando fundou a Academia Brasileira de Letras, ele conseguiu aglomerar em torno de si
os intelectuais mais importantes da época. Isso já foi de grande importância porque havia uma dispersão entre os intelectuais, principalmente do Rio de Janeiro, e o Machado de Assis era uma pessoa que conseguia conglomerar em torno de si esses intelectuais. E após a fundação da academia, outras academias em outras regiões do Brasil também foram fundadas, e o movimento literário, o movimento intelectual criou uma certa unidade. Então não é só a questão de fundar a Academia Brasileira de Letras, mas é criar essa cultura das academias que nós não tínhamos aqui no Brasil, apesar de que a Academia Cearense de Letras aqui do Ceará ela é anterior à Academia Brasileira, mas outros estados não possuíam, e ficou então, houve uma verdadeira febre de fundação de academias, e isso eu acho um ponto importante, mas seguindo aquele modelo carioca do grupo do Machado de Assis. Existe uma aproximação entre a obra de Machado de Assis e a obra do cearense José de Alencar. Qual é a relação que existe entre a obra dos dois escritores, os trabalhos dos dois? Nós podemos falar em aproximação e divergências, certo? Em primeiro lugar, o Machado de Assis, ele era um grande fã de José de Alencar, ele gostava de tudo que Alencar escrevia, ele como crítico sempre elogiava os textos do Alencar, a ponto de comparar o Alencar com Chateaubriand. O senhor conselheiro José de Alencar, logo depois dos acontecimentos que ocorreram por ocasião das asas de um anjo, declarou que quebrava a pena e fazia dos pedaços uma cruz. Declaração de poeta que um carinho da musa fez esquecer mais tarde. Estávamos diante de uma obra verdadeiramente dramática, profundamente humana, bem concebida, bem executada, bem concluída. Para quem estava acostumado a ver no senhor José de Alencar, o chefe da nossa literatura dramática, a nova peça resgatava todas as divergências anteriores. Então ele sempre teve um grande respeito, certo? Uma grande admiração por Alencar e em seus textos chamou também Alencar de chefe da literatura brasileira, né? Mas não podemos dizer assim que em questão de estilo os dois sejam parecidos e nem de temperamentos, porque o Alencar, quando ele começou a escrever, ele era um otimista, ele queria lançar o índio como aquele elemento ícone, né, da nação pós-independência, certo? Então ele tinha essa utopia de unir os povos através da amizade, do amor, e toda essa literatura, essa primeira fase de sua literatura é conduzida dessa maneira. E o Machado de Assis, nós sabemos que tinha um temperamento diferente, né? O Machado de Assis, ele era um cético, né? Sofreu influência assim de Schopenhauer, ele tinha um temperamento, filosofia que a Dízia vai falar melhor do que eu, mas ele tem um temperamento muito pessimista em relação à sociedade, ao homem em si, não acreditava muito, então eles divergiam bem e os personagens, logicamente, eram tratados de modo diferente. Deixa eu fazer um adendo, com permissão da professora Dízia, da professora Hermínia, é que, na minha interpretação, José de Alencar, ele colocou na literatura o Brasil, e Machado de Assis colocou na literatura o brasileiro. Quer dizer, enquanto José de Alencar trabalhou essa questão da, digamos assim, de uma horizontalidade, de um Brasil significante, em termos de signo, o Machado de Assis fez a introspecção do Brasil. Então, eu acredito que se a gente pudesse unir José de Alencar e Machado de Assis em uma só pessoa, nós teríamos, talvez, o maior escritor da língua portuguesa, porque ele trabalhar a horizontalidade, quer dizer, o Brasil de superfície e o Brasil da verticalidade. Então, os dois formariam um conjunto e seria o grande escritor da nossa literatura. Professora Hermínia, a senhora analisou um livro que teve a iniciativa de permitir a Capitu se defender das suposições de Bentinho, da obra Dom Casmurro. Como foi esse trabalho? Bom, a ideia dessa leitura que eu fiz, ela surgiu exatamente quando eu tomei conhecimento da publicação do livro Capitu Memórias Póstumas, né, que é uma releitura, uma reescritura, digamos assim, do Dom Casmurro, mesma época, os mesmos personagens, mesmo espaço, mas como você disse, é dada a Capitu o direito de falar, né?
E fica claro, e o professor Domício diz isso logo na abertura do livro, né, que Capitu tem esse direito, e ela faz a sua própria defesa, né, no livro Capitu Memórias Póstumas. Então é muito interessante, e o que me chamou mais a atenção é que é uma autoria masculina que cede, que permite essa defesa de uma voz feminina, né? Se a gente considerar um certo conservadorismo, um certo machismo da sociedade como um todo, isso é muito significativo. E é mais interessante ainda, assim, o objetivo principal do meu trabalho não foi discutir essa questão de traiu ou não traiu, nem mostrar a defesa de Capitu. O meu objetivo maior foi mostrar a riqueza estética, o valor estético do romance do Domício, né, nesse processo de recriação. É isso que eu explorei mais, e aí eu foquei a minha análise sobre a questão do foco narrativo e da densidade psicológica que o romance apresenta. Quem é o escritor Domício Proença? É escritor da literatura brasileira, carioca, é também um historiador, é um nome das letras, né? E que se debruçou sobre... ele inclusive fala disso, da indignação que ele sente, que ele sentiu, né, diante da fala, diante da palavra de Bentinho, e ele se inspirou, ele usa essa expressão para escrever Capitu Memórias Póstumas. E ele já começa no próprio título, sugerindo a intertextualidade. E essa leitura que eu fiz, eu fui até um pouco mais além da relação entre os dois romances, porque eu tinha lido há pouco tempo, na época, um conto muito interessante, que é um conto e é um mito ao mesmo tempo, a Mulher Foca, não é? Que é um mito próprio dos países frios, né? Dos países, por exemplo, entre os celtas, entre os escoceses, no noroeste da América do Norte. Esse mito da mulher foca é um mito muito divulgado, e eu tinha lido há pouco tempo naquele livro Mulheres que Correm com os Lobos, e eu vi que poderia fazer uma ligação, uma leitura intertextual, em relação ao que o Domício Proença fez com Capitu, digamos assim, libertando Capitu dessa acusação, né, de adúltera. Como eu já disse, isso não é o mais importante, essa acusação, mas através eu acho que recordar o conto aqui estenderia demais, mas ficou muito bom juntar o sentido de libertação da mulher, do feminino, que é colocado no conto, e que eu acho que o Domício, na obra dele, ele fez isso, ele libertou Capitu, né, desse julgamento. Professora Adísia, a senhora, como autora de Capitu Conta Capitu, o diário da personagem machadiana, como a senhora analisa o ponto de vista a partir do qual Machado de Assis constrói seus textos? Eu gostaria, antes de mais nada, de dizer que eu sou um estranho no ninho, né? Porque estou cercada de professores e eu não sou professora, muito menos de literatura portuguesa. Mas eu gostaria de chamar a atenção ao profundo respeito e admiração que também tinha o próprio Zé de Alencar pelo Machado de Assis. Não vamos nos esquecer disso, né? Ele não só um, tinha, a recíproca era verdadeira. Outro aspecto que eu gostaria de chamar a atenção é que a figura de Machado, para mim, ele não retratou o homem brasileiro, com todo respeito, não. Ele é um autor universal. As suas obras são absolutamente... Poderiam ter sido escritas por um Stendhal, poderia ter escrito por um Flaubert, por qualquer um. Ele transcende ao Brasil. Ele, para mim, embora não seja de literatura, literata, mas eu tive desde cedo um contato muito grande com a literatura. Então, eram dois adendos que eu gostaria de fazer. Ao contrário da professora, eu faço com que a Capitu assuma realmente que ela não traiu, ela amou Escobar. E há uma diferença muito grande entre você trair o indivíduo com quem você vive e ser fiel a você mesma, né? E foi o que Capitu fez. Ela preferiu ser fiel a si mesma. Ela amava Escobar. Portanto, ela não traiu Bentinho porque ela não amava Bentinho. Se aquilo tivesse acontecido, ela amando Escobar, aí eu diria que ela era uma traidora, que ela teria, vamos dizer, prevaricado. Porque nós estamos vendo apenas a Capitu nesta ótica, professora, nas luzes dos preconceitos e dos costumes e das leis de então. Mas eu prefiro ir pelas leis do coração. Para mim, a Capitu é realmente uma figura que não traiu,
porque ela só amou um homem que foi o Escobar, o homem da sua vida. Voltamos já com mais Machado de Assis. Você não vai perder, vai? Os costumes da corte e a sociedade carioca são retratados cruamente na literatura machadiana. Na Academia Cearense de Letras, os professores Batista de Lima, Vera Moraes, Hermínia Lima e Adízia Sá continuam esta interessante análise sobre Machado de Assis. Professora Vera, o que pode ser destacado na história de Machado de Assis, com a relevância e a importância de sua história, a capacidade que ele teve de se projetar na literatura, apesar das adversidades sociais pelas quais viveu, na sociedade? Ele teve uma capacidade grande de se projetar. Inclusive, tanto que ele foi o primeiro, foi o fundador da Academia Brasileira de Letras, né? Como a Adízia acabou de falar, quer dizer, que é uma pessoa que tinha tanta coisa adversa, né, e tão respeitado, certo? Como ter sido o primeiro presidente da Academia Cearense de Letras, e tem influenciado tantos escritores, agora brasileiros também. O Lima Barreto, ele é um ferrenho adversário do Machado de Assis, porque ele vai dizer que o Machado de Assis negou suas origens. Porque o Lima Barreto era mulato, era pobre, ele várias vezes quis um posto lá na Academia Brasileira de Letras e não conseguiu, de maneira nenhuma. Mas ele se coloca como adversário do Machado de Assis porque acha que o Machado de Assis ele não lutou por sua condição de negro, por ser pobre, entendeu? Que ele realmente solidarizou com as camadas mais altas da sociedade e aí foi bem recebido, etc. Então, existem divergências, não é? Existem muitas divergências com relação a isso. Mas outra coisa que eu gostaria de citar, ainda quanto às estratégias discursivas do Machado de Assis, essa ânsia que ele tem de estabelecer contato com o leitor. Quando a gente está lendo a obra do Machado de Assis, você não pode tirar os olhos, porque ele está a todo momento dizendo, minha querida leitora, e a leitora, quer dizer, era uma época de formação de um público feminino, né? De um público leitor, a leitora, certo? No romance. E ele quer a adesão da leitora para as suas causas. Então, é através da metalinguagem. Um dos primeiros estudos que eu fiz de metalinguagem, sobre metalinguagem, foi na obra do Dom Casmurro, porque ele está o tempo todo dizendo, não riam dessa expressão, foi fruto dos meus 15 anos, não riam disso, olha, eu escrevi isso, poderia ter tirado, ter colocado a palavra tal ou tal, mas na época eu estava sentindo isso, então ele está o tempo todo justificando as suas expressões para trazer o leitor para o seu lado, o que a Ângela Gutierrez, no texto, chamou de estilo forense. Certo? Ele está defendendo suas ideias. O estilo jornalístico. E o estilo jornalístico, né? E o Jacobson chama isso de função fática da linguagem, né? Quer manter o contato com o outro. Ele quer manter um contato, mas ele quer trazer o outro para cá. E ele fez muito causa. isso, quer dizer, o Machado tem essa coisa de estar todo tempo fazendo esse jogo com o leitor, com a leitora, porque realmente naquele tempo o grande público leitor era o público feminino, principalmente no folhetim. E eles contam, inclusive, que havia... como hoje acontece com as novelas da televisão, naquele tempo havia o folhetim que a ânsia que provocava naquelas senhoras que tinham tempo para ler, porque a mulher naquele tempo era para aprender francês, ter menino, tocar piano, fazer crochê, agulha, né? Viver em casa. Então era leitora. E os folhetins era a moda, quer dizer, tanto Joaquim Manuel de Macedo como o próprio Alencar e o Machado e muitos outros. E o Camilo Castelo Branco. O Camilo Castelo Branco que caminhava para cá, os romances vinham de navio. Dizem até que às vezes o navio atrasava e tinha que sair o capítulo no outro dia. E tem até um grupo aqui no Brasil, no jornal, que fazia o capítulo com o nome do Camilo Castelo Branco, enquanto o outro, quando chegava o original, eles rasgavam. O escritor português, né? Do romantismo. Ele mandava para cá, muitos livros dele foram publicados aqui em jornais, através de folhetim. E eu tenho a impressão, eu sinto, pelo domínio da novela hoje em dia, já que você trouxe um assunto para o nosso tempo, aqui e agora, eu tenho a impressão que logo mais os jornais brasileiros, e eu vou até sugerir o meu jornal O Povo, é que a gente retome os romances, folhetins, para atrair a leitora para o jornal, já que somos atraídos
pela televisão, pela novela da televisão, porque não trazia. Como foi a nossa origem? Como foi a nossa origem? Nós tínhamos o folhetim, e não era só do autor brasileiro, quer dizer, o Camilo Castelo Branco publicou aqui várias obras e era desse jeito, quer dizer, vinha, também, né? E muitas vezes ele não chegava a tempo, né? E era preciso que um grupo, uma comissão, elaborasse o capítulo de amanhã, porque tinha que sair no jornal. Eu queria só complementar esse aspecto da metalinguagem, que a Vera começou e o Batista continuou. Esse é um aspecto que eu analisei também no romance do Domício, né, que ele, Capitu, herda, vamos dizer assim, esse traço marcante da narrativa de Machado de Assis. E ela chama o tempo todo, ela traz, ela arrasta, né, o leitor para dentro da narrativa. E outro aspecto que eu lembrei aqui também, que a Vera comentou, sobre a projeção de Machado de Assis, é bom a gente lembrar também que essa projeção não foi só literária, né? Ele foi um jornalista político, ele foi um crítico do teatro, dos melhores. Isso também tem uma significação. Escreveu para o teatro. Isso, não só produziu como dramaturgo, mas criticou. A função do crítico, né? Na questão, na dimensão política, foi sugerida a candidatura dele, ele que retirou a candidatura, né? Então, essa projeção não é só literária, isso é importante lembrar. E se a gente pensar, como a professora Adígia falou, a origem humilde dele, né? E um homem que se torna um exímio tradutor, né? Um poliglota que dominava bem inglês, francês, alemão, que entendia de grego. E um sedutor. Pronto. Porque ele foi um homem que não foi só de uma mulher. Carolina Embora foi a Carolina tenha sido... Carolina, que o equilibrou, mas bem que ele teve as suas dançarinas, as suas mulheres de teatro. Quer dizer, ele era um homem livre de qualquer preconceito, a despeito do que quiseram que ele fosse apenas um intérprete da sua raça. Ele, como nós começamos, ele é um homem de dimensão universal, acima de tudo. Machado é Machado. Perguntavam muito, será, por que ele focalizava tanto esse tema do adultério? Porque seu casamento, realmente ele passou 35 anos casado com a dona Carolina, não é? Quando ele morreu, tinha 69 anos, fazia 4 anos que ela tinha morrido. E ele dedicou um belíssimo poema, e que eu saiba, eles sempre viveram muito bem, fora as escapadinhas dele, mas ele, foram antes, né? Mas ele era muito bem, e ela era uma pessoa altamente cultivada, que ensinou, cedeu para ele muitos livros de literatura inglesa, então, de alguma maneira, ela também influenciou na formação literária do Machado de Assis. Professora, fale um pouco sobre o bruxo de Cosme Velho, que pouca gente não sabe. Nós conhecemos a história, mas seria interessante para o nosso grande, famoso caldeirão, né, que está na academia, né? Que está na academia ainda, um caldeirão onde ele queimava os manuscritos que não queria, as correspondências que não desejava. E daí o povo na rua via que com aquele caldeirão disse, olha o bruxo de Cosme Velho, né? O que há de bruxo também no Machado é exatamente o fato dessa criação de enigmas que nós temos. Sim, claro. Um escritor. Aqui é a parte material verdadeira histórica. Exato. Quer dizer, ele é um criador de enigmas, né? E nós, leitores, ficamos atrás desarmando esses enigmas todo tempo. E não conseguimos chegar ao final. É como que houvesse camadas e camadas de enigmas que ele vai criando, e até hoje a obra é inesgotável. Seria muito fácil, até, digamos assim, tolo, para Machado de Assis concluir uma obra como Dom Casmurro, terminando com um finalzinho, traiu ou não traiu. Isso seria muito fácil para ele. Quer dizer, até do ponto de vista da elaboração, da criação literária, é muito mais instigante e significativo, né? E mais difícil em termos de realização ficcional, criar essa ambiguidade, deixar esse enigma, né, para sempre. Que é por isso que nós estamos aqui também. Eu acho tão interessante que o Machado, por exemplo, quando eu terminei Capitu contra Capitu, eu desafiei, a Raquel disse que eu tinha desafiado o bruxo, eu desafiei e venci Machado. E deitada, já usufruindo, haver derrotado o Machado, aí veio a pergunta dele, e o que é que você vai fazer de Sancha, traída? É outro livro, né? Outros, né? É isso que eu estou fazendo, é isso que eu estou fazendo. Vamos começar a pensar no livro da Sancha, né? É o que eu estou fazendo. Porque, inclusive, tem um momento em que Sancha e Bentinho, eles têm uma certa atração. Sim. Tem um momento que você acha que em Bentinho se cria uma culpabilidade pelo fato de ter desejado Sancha. Teve um momento em que a gente pensa que eles estavam namorando, né? Exatamente. E eles estavam espionando o casal, né? Outra questão muito interessante a partir desses desdobramentos, né, do enigma que nós estamos falando aqui,
a grandeza, uma prova da grandeza dessas personagens, em especial Capitu. No caso do que estou me referindo aqui ao livro do Domis, que eu trabalhei mais de perto, Capitu se torna tão grandiosa, além do que nós já conhecemos, porque ela vai nos revelando aquilo que Bentinho não revelou em Dom Casmurro. E ela nos conta fatos, acontecimentos, passagens que não estão em Dom Casmurro. Por exemplo, a cena da primeira menstruação, a cena da noite de núpcias, que é muito interessante, a versão dela, né? Enquanto ele pensa que foi tudo muito bem, que foi uma maravilha, que foi uma realização perfeita, ela nos conta uma versão bem diferente dessa. Então, esses desdobramentos que são abertos ao infinito, né? Dada a grandeza das personagens. Aí a gente volta àquele conto, a Missa do Galo, né? Quanto mais a gente lê a Missa do Galo, mais ele fica cheio de lacunas, cheio de brechas. E quantas pessoas reescreveram esse conto, não é? O que é que houve realmente naquela noite entre aquele rapazinho de 17 anos e a Dona Conceição, que era madrasta, né? era casado com seu tio, aliás, né? E que houve, o que é que houve? Ela sussurrou e não sei o que. Ele dá uma série de pistas que parece que houve uma tentativa de sedução por parte da mulher mais velha, né? Mas no dia seguinte a Dona Conceição estava do mesmo jeito. Então, realmente, o que eu acho impressionante é todo esse mistério que ele cria em torno da narrativa, que às vezes parece nada e é tudo. Quanto mais você lê, mais você vê que ela está incompleta, ela precisa de alguma coisa a mais, e você tenta ver nas entrelinhas, né? Então você vê que para cada leitor de Missa do Galo, dependendo de como a formação da pessoa, ele tem uma interpretação diferente. Aquele conto ali, você lê, e até as leituras da mesma pessoa, a segunda leitura, a terceira, você muda de ponto de vista, porque ele cria tantas sugestões naquele conto, sugestões sensuais, que dependendo da cabeça do leitor, da mentalidade dele, ele vai criando interpretações. É um conto também inesgotável, a Missa do Galo. Ali daria, talvez, um romance, né, o que ele faz ali naquele conto. Os encatarroados podem entrar nos bondes com a condição de não tossirem mais de 3 vezes dentro de 1 hora. E no caso de pigarro, 4. Quando a tosse for tão teimosa que não permita esta limitação, os encatarroados têm 2 alvitres. Ou irem a pé, que é bom exercício, ou meterem-se na cama. Também podem ir tossir para o diabo que os carregue. Voltamos já com mais Machado de Assis. Para você, mais sobre a vida e obra de Machado de Assis, pelos professores Hermínia Lima, Adízia Sá, Vera Moraes e Batista de Lima. Naquele tempo contava apenas uns 15 ou 16 anos. Era talvez a mais atrevida criatura de nossa raça e, com certeza, a mais voluntariosa. Não digo que já lhe coubesse a primazia de beleza entre as mocinhas do tempo, porque isso não é romance, em que o autor sobredora a realidade e fecha os olhos a sardas e espinhas. Mas também não digo que lhe maculasse o rosto nenhuma sarda ou espinha, não. Era bonita, fresca, saía das mãos da natureza cheia daquele feitiço, precário e eterno, que o indivíduo passa a outro indivíduo para os fins secretos da criação. Era isto, Virgília, e era clara, muito clara, faceira, ignorante, pueril, cheia de uns ímpetos misteriosos, muita preguiça e alguma devoção. Devoção ou talvez medo. Creio que medo. Em Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba é mencionado. Aí como a senhora analisa essa relação entre personagens de diferentes obras do próprio Machado que ele trabalhou? O que eu acho importante, como o professor se referiu, é que nós vamos tendo visões diferentes de um mesmo trabalho. Então significa que ele deixou nas entrelinhas personagens e situações que nós trazemos para outros
quadro, para outros livros de Machado. Machado fez isso. E nós, quando fazemos a sua releitura, daqui a pouco nós estamos vendo coisa que ele teria deixado em suspense, noutra obra, num poema, enfim, onde a tua própria vida. Machado realmente é inesgotável para uma entrevista de televisão. Professora Vera, como o Machado de Assis trata o tema alucinação? Pois é, ele trata com muitos romances, né? Ele começa desde o de Ressurreição, certo? E é interessante que eu li um trabalho da Kátia Muricy, que vai falar sobre o ceticismo em Machado de Assis. Aí diz que ela fala que naquela época, para ser digno de casar, ter uma família, o homem não poderia ser nem libertino, nem celibatário, nem a mulher ser mundana, certo? Tudo isso é contra as leis da família, né? Porque naquela época houve uma espécie de higienização das leis familiares e das ruas de uma maneira geral, certo? As famílias mudaram, eram famílias enormes, o regime patriarcal, a família se tornou mais nuclear, com menos filhos, etc., né? O marido vivendo para a mulher, e aquela atenção toda dada ao filho, que não aconteceu com a família patriarcal, etc. Então, ele vai mostrar o Félix, que já é um homem de 36 anos, né? Que vai se apaixonar pela Lívia, que já vinha de uma viuvez, e esse namoro nunca dá certo, por quê? Porque ele é um eterno ciumento. Esse romance, eu acredito que pudesse ser um embrião do Dom Casmurro, porque vem essa ética da hesitação de que fala a Marta de Sena. Ele várias vezes pede perdão, aquele namoro recomeça, eles marcam o casamento, vem uma intriga, aí ele torna a desconfiar da mulher, entendeu? Então não há ressurreição no final. Então esse tema da alucinação, eu acho que ele vai tratar com mais profundidade em Dom Casmurro, ele fala um pouco mais, né? Porque chega um momento em que o ciúme é tão grande que ele quer envenenar o próprio filho, né? Quer dar veneno ao filho. Aí ele perde totalmente o senso, né? E em Quincas Borba, o Rubião fica totalmente louco, porque ele vem é um confronto do homem puro, ingênuo, né? Que vem da zona rural, simplório, e que é explorado pelo casal Palha, tá? E termina o homem sendo louco, botando uma coroa que não existe na cabeça, etc, etc. E depois tem aquele famoso conto, o alienista, em que ele prende todo mundo ali, né? O Simão Bacamarte. Na Casa Verde, na né? Casa Verde. O Simão Bacamarte é um louco, né? É um louco. Daí em diante foi uma coleta desenfreada. Um homem não podia dar nascença ou curso à mais simples mentira do mundo, ainda daquelas que aproveitam ao inventor ou divulgador, que não fosse logo metido na Casa Verde. Tudo era loucura. Os cultores de enigmas, os fabricantes de charadas, de anagramas, os maldizentes, os curiosos da vida alheia, os que põem todo o seu cuidado na tafularia, uma ou outra almotassé enfunado, ninguém escapava aos emissários do alienista. Ele respeitava as namoradas e não poupava as namoradeiras, dizendo que as primeiras cediam a um impulso natural e as segundas a um vício. Ele faz uma grande paródia da sociedade, certo? Ele vai mostrar realmente os homens pior do que são. E ele há um certo determinismo na sua obra, né? Como a Fraulein Coutinho já afirmava, que a criança é o pai do homem. Então, tudo na fase, a Capitu, desde o início, já revela o que poderá ser na fase adulta, certo? Não muda. Então, os homens, que eles tendem a piorar e não a melhorar, certo? Então, lá nos romances do Machado de Assis, nos seus contos, nas suas tramas, as coisas são urdidas dessa maneira. As pessoas tendem a piorar. No final, não é nunca assim um final feliz, como o Zé de Alencar, muitas vezes tem nas suas narrativas. Mas o Machado de Assis vê o homem, a corrosão humana, certo? Esse espírito humano, assim, corrosivo mesmo. E tudo isso também ele vê dentro desse contexto da nova sociedade capitalista, né? Que faz com que os homens queiram ascender socialmente e vendem a alma ao diabo para acontecer isso. E o final nunca é interessante, nunca é o final feliz. No caso, há muita assim, alucinação, a loucura e tudo isso. Eu fiz até um trabalho que foi publicado numa revista da Ampol,
que foi esse ano todo dedicado a Machado de Assis, foi publicado aí, e é exatamente mostrando o tema da loucura em Machado de Assis, que é recorrente, em Alencar, que só aparece no último romance, que é Encarnação. Nós ficamos aqui o tempo todo mostrando qualidades, né, e o que é importante no Machado de Assis, mas também tem seus pequenos defeitos, suas achegas, né, seus adminículos. Eu diria, por exemplo, tanto em José de Alencar, como em Machado de Assis, às vezes eu me pergunto, onde é que está o negro? Porque o negro fazia parte das casas, do íntimo das casas, da cozinha. Mas você pode observar que tanto o nosso José de Alencar, como o nosso Machado de Assis, ele não tem o personagem negro em destaque, quando esse negro era presente na vida brasileira. Mas o Machado coloca o negro, por exemplo, porque a dona Glória, né, ela trouxe seus escravos da fazenda. E como muitas daquelas senhoras, daquelas famílias, aproveitavam o negro também para até ajudar na venda de coisas, ficava o dinheiro para ele, daí porque muitos se aforrearam, né? E eu acho que a presença ostensiva do negro em Machado seria a quebra do seu próprio livro, porque não era este o ritmo do trabalho, não era. Por isso que tem um crítico, não estou lembrado quem, que diz o seguinte, que os romances de Alencar e os romances de Machado de Assis são romances cariocas. Por que ele diz isso? Porque a palavra carioca do Tupi-Guarani significa casa de branco. Então, como os romances não colocam o negro em destaque, é como se os textos dos dois fossem casas de brancos, e daí você associar, seriam romances cariocas. Porque quando os índios viam as casas do Rio de Janeiro, diziam cariocas, casas de brancos. E os romances, como são textos e são tetos de personagens brancos, tanto do Machado quanto do Zé de Alencar, são então romances cariocas, ou casas de brancos. Mas a Dizzy acabou de dizer, os negros eram focalizados como escravos, porque eram escravos na época, não é? Mas há livros que tratam o negro com certo destaque, mesmo na época, né? Se você pegar, por exemplo, do IP, você vê que a figura importante de um negro. Sim, o negro, né? Aquele negro que parece uma cabana do Pai Tomás. A cabana do Pai Tomás, exatamente. Imitação, inclusive. Né? Mas o negro era escravo na época, realmente. Mas quando você lê, por exemplo, o Bom Crioulo, de Adolfo Caminha, que é da época, você vê que o personagem principal, o Amaro, é um negro escravo, ex-escravo, e que é o personagem principal do livro. Exatamente. Professora Dizzy, e o Machado de Assis, jornalista, correspondente de vários jornais cariocas, o que falar sobre... Eu digo que Machado foi jornalista, inclusive nos seus romances. Porque tudo que Machado fez foi para cativar, para atrair, para prender o leitor. E nós já falamos mais ou menos nisso. De maneira que ele, para mim, foi um jornalista e foi um homem polêmico como jornalista. Porque ele não se resumia no simples retratar dos fatos. Ele também tomava posição, aí sim ele tomava posição. De maneira que eu considero Machado de Assis uma figura tão universal, tão rica como escritor, que o jornalismo para ele foi quase que o diretriz da sua atividade cultural. Nas peças teatrais do Mãe, o Demônio Familiar, também ele focaliza o negro. O Demônio Familiar tem a figura do negrinho que anda pela casa, que faz e acontece lá dentro, e ele não é regido por nenhuma lei doméstica, certo? O negro sai, surripia, faz onde quer, faz as graças dele e tudo, e a família, a mãe, passa a mão, quer dizer, é um negro privilegiado, né? O que eu gosto de Machado é que ele não foi engajado. Ninguém pode colocar em Machado que, não é? Ele não era engajado. Ele não era engajado nas questões políticas, familiares, religiosas e até mesmo de raça. Isso é que ele é grande. Querer que ele, não porque ele era mulato, porque ele era filho de escravo aforreado, neto de escravo aforreado, ele tinha que falar nisso. Eu não gosto da literatura engajada. E Machado, por mim, é esse um dos motivos porque eu gosto demais de Machado, é que ele não foi engajado. E nesse sentido ele criticou até os próprios companheiros do seu tempo, né? Aqueles que abraçaram uma causa, um tema com radicalismo, o cientificismo exagerado. Ele criticou isso. Ele é um homem muito aberto, né? O que pode ser enfatizado sobre o Machado de Assis romancista? Falamos do Machado de Assis bruxo, do grande criador de enigmas, né? Dessas obras que cada uma do seu jeito tem uma grandiosidade.
essa galeria de personagens, né? A Vera citou os personagens masculinos, que são essas figuras inconclusas, né? Problemáticas, conflituosas, se a gente lembrar que Brás Cubas, o Rubião, o próprio Esaú e Jacó, né? O Bentinho, as figuras femininas também. Então, eu acho que tudo que nós estamos comentando aqui compõe esse perfil da obra do romancista, né? Todos esses aspectos, a modernidade da linguagem, a criação dessas ambiguidades, a complexidade das personagens, a possibilidade desses desdobramentos, né? A própria evolução do Machado de Assis como romancista, né? Que foi grandioso. Eu não gosto muito daquela divisão, daquele sectarismo de fase romântica, fase realista, fase imatura, fase madura, mas a gente percebe que houve um crescimento muito grande, né? Do início, que nem nessas primeiras obras que são taxadas como obras românticas, ele não é um romântico típico, não é um idealista, né? As próprias mulheres das obras classificadas como românticas, elas não são aquelas românticas que se encaixam nos modelos das heroínas românticas. E depois nós temos os romances, que a gente acaba usando a expressão da maturidade, né? Que provam essa grandiosidade, esse crescimento do romancista. O Dois Pontos agradece pela participação dos convidados e pela sua companhia. Envie suas críticas e sugestões pelo endereço eletrônico doispontos@unifor.br. Até mais!